Olá, turma. Vou gravar esse vídeo aqui para auxiliar vocês na elaboração do relatório referente ao ensaio 6, né, conforme foi solicitado. E vamos relembrar rapidamente como foi feito o ensaio, analisar as equações, né, e comentar rapidamente as medidas que a gente coletou. Como que vocês vão empregando as equações do roteiro, determinar o COP, né, que é o objetivo desse ensaio, e fazer os comentários e comparações necessárias. Essas são as tabelas de coleta de dados, né? Então, na primeira tabela, na primeira rodada do ensaio, a gente manteve o damper a 100% aberto, né? E variamos a rotação do ventilador do evaporador por meio da variação da frequência da corrente elétrica de alimentação do motor. Então tinha um inversor de frequência que fazia aí a variação dessa frequência de alimentação. E na segunda parte, no segundo conjunto de medidas, nós mantivemos a frequência de alimentação do motor, do ventilador, do evaporador em 60 Hz e variamos a abertura do damper na seção transversal do duto de ventilação ali do ar-condicionado, do sistema de ar-condicionado que a gente estava ensaiando, e variamos essa abertura do damper. Então a gente variou o fluxo de ar, o escoamento de ar por meio de dois métodos, variando a rotação do ventilador do evaporador e variando a abertura da seção transversal do duto. Vamos olhar aqui o desenho que eu tenho aqui para entender e lembrar um pouquinho mais. Então tinha um duto do sistema aí de ar-condicionado e na entrada desse duto nós tínhamos um ventilador, que é o que eu estou chamando aqui de ventilador do evaporador. Esse ventilador, então, na primeira parte de medidas, né, no primeiro conjunto de medidas, nós variamos a rotação dele. Então, o fluxo de ar, o escoamento de ar foi variado por meio da variação da rotação na primeira parte. E na segunda parte, na segunda tabela aqui, né, os dados da tabela 2 foram coletados, variando a vazão máxima de ar por meio da variação da abertura de um damper. Um damper é um sisteminha composto aqui por várias lâminas que você muda a inclinação delas e aumenta ou diminui a abertura para passagem de ar aqui na seção. Estou representando aqui o sistema o ciclo, né, de refrigeração do sistema de ar-condicionado por meio aqui de compressor, condensador, válvula de expansão e o evaporador dentro do duto. Temos também um ventilador no condensador, né, que ele também entra nas equações aqui, mas eu vou falar sobre ele posteriormente. Então vamos pensar no objetivo aqui do ensaio, que é determinar o COP, né, coeficiente de performance, e comparar o valor desse COP quando eu vario o escoamento de ar dentro do duto pela variação da rotação do ventilador do evaporador, com os valores obtidos quando eu vario a vazão máxima de ar no duto pela variação da abertura de passagem na seção transversal usando um damper. Quando eu comparo, né, para comparar os dois, então eu vou ter que calcular o valor desse COP aqui, coeficiente de performance. A equação que eu estou apresentando aqui é a primeira equação apresentada no roteiro. Os termos dessa equação são os seguintes, né? Nós temos o Q.ar, que é o que? É
taxa de transferência de calor do escoamento de ar para o evaporador, ou seja, é a carga de refrigeração, né? É a potência térmica retirada do ar pelo ciclo de refrigeração do ar-condicionado. Então, esse calor é absorvido aqui no evaporador. E aí, essa taxa de transferência de calor, Q.ar, pode ser calculada por meio da multiplicação da vazão máxima de ar pela variação de entalpia do escoamento de ar. A variação de entalpia do escoamento de ar pode ser calculada por meio da entalpia na entrada menos a entalpia na saída. E eu já estou pensando aqui no valor absoluto que tem que dar o COP, né? Por isso que eu estou fazendo a entrada menos saída, porque como eu estou retirando calor do escoamento de ar, a entalpia na entrada é maior que a entalpia na saída. Certo. Então, os problemas que temos que resolver agora é como determinar a vazão máxima de ar e como determinar a variação de entalpia, ou seja, como saber a entalpia na entrada e a entalpia na saída. A vazão máxima de ar eu calculo por meio da multiplicação da massa específica do ar pela vazão volumétrica. Como a gente mediu a vazão volumétrica, né, foi uma das coisas que coletamos, então basta converter, né, aqui está em metro cúbico por hora, tem que passar para metro cúbico por segundo e multiplicar esse valor pela massa específica do ar, que eu vou ter a vazão máxima de ar ali no duto. A massa específica do ar eu posso usar o modelo de gás ideal, né, e calcular essa massa específica dividindo a pressão pelo produto do R pelo TBS na saída. O que é o R? É a constante de gás ideal do ar. Então, é a constante de gás ideal dividido pela massa molar do ar. O valor dele é 287 joules por quilo Kelvin. E a temperatura de bulbo seco na saída, eu tenho que usar ela em Kelvin. A pressão local aqui em Guaratinguetá, normalmente nos laboratórios que fizemos, varia nesse intervalo, 710 715 milímetros de Hg. Mas eu posso também pegar um valor de uma calculadora aqui de propriedades psicométricas do ar que eu vou mostrar para vocês na determinação da entalpia aqui. Então vamos fazer isso agora. Eu vou pegar aqui esses dados e eu vou calcular um COP aqui para mostrar para vocês o procedimento. Então aqui eu tenho os dados referentes acho que é a turma do ano passado. E o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que determinar a entalpia na entrada, a entalpia na saída e com isso calcular o COP. E aí também, antes disso, calculava a massa específica, a vazão máxima de ar e a potência térmica retirada do ar. Então vamos lá, vamos começar pela entalpia na entrada e na saída. Eu vou recorrer a uma calculadora de propriedades psicométricas. Então é esse primeiro endereço que eu deixei na referência aqui. Cola ele no navegador. E você vai ter esse seguinte layout. Você fornece a altitude do local, isso daqui é uma vantagem em relação à carta psicométrica, porque normalmente as cartas psicométricas são para o nível do mar, né? Então em Guaratinguetá eu estou usando aqui 530 metros de altitude. E aí você fornece a temperatura, essa temperatura é a temperatura de bulbo seco. Eu vou pegar o último valor aqui da tabela para fazer esse cálculo de exemplo. Uma observação que eu faço, né? Eu analisei aqui o primeiro valor e para esses dois pares de dados aqui da primeira medida, o valor da temperatura de bulbo seco ficou menor que a temperatura de bulbo úmido. Então, se isso aconteceu com vocês também,
para algum conjunto de dados aí está errado, tá bom? Temperatura de bulbo seco sempre vai ter que ser maior que a temperatura de bulbo úmido. Por isso que eu estou pegando aqui o último, né? Embora os outros também estejam corretos, mas eu não estou começando pelo primeiro porque tem um erro aqui. Então vou pegar o último par de dados aqui, 26 e 18. 26 é a temperatura de bulbo seco e aí a temperatura de bulbo úmido é 18. Só que eu tenho que fornecer aqui qual que é a variável. Então eu estou fornecendo como segunda variável aqui a temperatura de bulbo úmido. São as variáveis psicométricas que eu encontro numa carta psicométrica. Então a temperatura de bulbo úmido é 18, eu mando calcular. Ele vai me apresentar aqui um conjunto grande de dados, né? Esses são os meus dados de entrada. E aqui eu tenho a entalpia no final aqui da página. A entalpia do ar, para essas condições que eu forneci, é 53,22 e a unidade já é kJ por quilo de ar seco, que é a unidade que eu preciso na tabela, para fazer o cálculo ali com as equações do roteiro, kJ por quilo. Então ele me deu 53,22. Aí eu vou e faço a mesma coisa para a saída, 18,4, 13,9. Vou voltar os dados. Vou colocar aqui 18,4, 13,9. Vou calcular novamente. Desço e ele me forneceu 40,78. Então essa é a forma com a qual vocês podem determinar as entalpias na entrada e na saída. Agora, para continuar o cálculo, eu vou precisar da massa específica do ar. Então, vou fazer igual a pressão, né, local. A pressão local eu posso calcular a partir das medidas de laboratórios anteriores que a gente fez ou recorrer aqui à a calculadora de propriedades psicométricas. Aqui está me mostrando 94.835 mais ou menos. Então vou usar esse valor, 94.835 Pascal. Divido pelo R vezes o TBS na saída. O R é 287, TBS na saída, lembrando que tem que ser em Kelvin. Então, a temperatura de bulbo seco do ar na saída. Somo 273, né? Para quem quiser ser mais preciso, coloca vírgula 15, dá Enter e arrasta. Então tem aqui a massa específica do ar para as condições medidas. Agora, para calcular a vazão mássica de ar, eu vou ter que multiplicar essa massa específica pela vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo. Então, eu vou converter para metro cúbico por segundo. Basta dividir a vazão de metro cúbico por hora por 3.600, uma vez que uma hora tem 3.600 segundos. E aí eu multiplico então a massa específica pela vazão volumétrica em metro cúbico por segundo. E agora basta então multiplicar a vazão, veja a equação, vazão mássica de ar pela variação de entalpia, onde a variação de entalpia é a entalpia na entrada menos a entalpia na saída. Então a vazão mássica de ar vezes a entalpia na entrada menos a entalpia na saída. Aqui deu zero, porque eu não coloquei as entalpias aqui das primeiras medidas, mas o último valor vai dar 3,32 aqui, 3,33, né?
kJ. Então a unidade é kJ porque ao multiplicar a vazão máxima quilo por segundo por variação de entalpia, kJ por quilo, vai cortar o quilo e vai ficar kJ por segundo, que é o quilowatt. Então já determinei aqui a potência térmica retirada do ar pelo evaporador. Agora eu estou apto a calcular o COP. Então o COP é essa potência térmica retirada do ar pelo evaporador dividido pela potência elétrica total consumida no ciclo aí de refrigeração do sistema de ar-condicionado. Então vou fazer igual a esse QR ponto aqui, dividido pela soma das potências elétricas consumidas. Então vai ser a potência elétrica consumida no compressor, e todos aqui tem que estar na mesma unidade do QR ponto. Então o QR ponto está em kW e todos os outros também tem que estar em kW. Se você usar aqui o QR ponto em watt, todos os outros tem que estar em watt. Então aqui no meu está em kW. Aí eu somo a potência elétrica consumida no ventilador do evaporador e somo a potência elétrica consumida no ventilador do condensador. Esse valor está aqui em notas, 0,19. Está também em quilowatt, olha lá, quilowatt. Então basta, basta somar ele aqui. E aí eu arrasto e deu aí um COP de 1,09. Então vocês vão seguir o mesmo procedimento para os demais. Vão calcular os COPs para as duas abordagens que a gente utilizou na variação da vazão de ar no duto e comparar os valores, comentando as possíveis diferenças que venham a surgir aí. Tá bom? Então é isso daí, galera. Até mais.